Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, que o Senhor abunde cada vez mais no coração de cada um. Queria começar perguntando, fazendo algumas perguntas para cada um de nós refletirmos nesse momento. Por que nós somos cristãos? Por que você é um cristão? Por que eu sou um cristão? O que você tem em sua mente quando diz que é um discípulo de Jesus? O que faz você e eu querermos ser discípulos de Jesus? Qual é a causa e a motivação de sermos cristãos, de sermos discípulos de Jesus? É fato, é uma verdade que muitas pessoas cristãs carregam muitos motivos para todas essas questões, para essas perguntas. Por que ser um cristão? Por que fazer parte da igreja? Por que ser um discípulo? Muitas pessoas têm muitas causas e muitos motivos, e muitas vezes falta a causa ou o motivo principal. O motivo principal, a causa principal é o amor. Isso nós não podemos esquecer nunca. O amor é a causa, é o motivo da nossa vida cristã. Por completo, a nossa vida deve ser motivada, baseada, encorajada pelo amor. Amor esse que recebemos de Deus. O amor é a causa da relação de Deus com os homens. Foi por amor que ele deu o seu filho. Se não fosse o amor de Deus, ele não teria relação com o homem. Na verdade, com a humanidade. Na verdade, se não fosse o seu amor, ele não teria restabelecido a sua relação com o homem. Para isso, nós precisamos lembrar no princípio, voltar lá para o Gênesis, quando o homem ele tinha a perfeita comunhão, a perfeita relação com Deus. Lembra que Deus, ele todas as tardes, Deus descia ao Éden para se comunicar de uma forma mais pessoal com o homem. Deus tinha esse relacionamento perfeito. Na verdade, o homem tinha esse relacionamento perfeito com Deus, mas ele perdeu a partir do pecado que entrou no mundo. Deus na verdade, Deus expulsa o homem do Éden e o homem já não tem mais essa perfeita relação com Deus. E para Deus ter restabelecido a sua relação com a humanidade, e isso só se dá em Jesus, a causa foi o amor. O amor de Deus é a causa do seu restabelecimento de relação com o homem. Vamos abrir comigo em 1 João, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 7 para a gente pegar o contexto da passagem. Versículo 7 até o versículo 10. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é a causa, é a razão dele ter enviado o seu Filho para que no seu Filho
nós pudéssemos ter, de novo, a relação com Deus. O relacionamento que foi perdido lá no Éden com Deus. Então, isso significa que se não fosse o amor de Deus, se ele não tivesse amor pela humanidade, se ele não tivesse amor por cada um de nós, ele não teria enviado o seu filho, o seu único filho. João 3,16, nós citamos aí de cor. Porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi por amor, porque Deus tanto amou o mundo. Não foi um amor pequeno, não foi um amor minúsculo, foi um grande amor. É um grande amor. Por isso, o apóstolo João, escrevendo essa carta, escreve que o amor de Deus é manifesto no envio do seu filho para morrer. E através dessa morte nós vivermos por ele. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou primeiro e enviou o seu filho unigênito para que nós pudéssemos ter nele, ter em seu filho a propiciação pelos nossos pecados. Não merecendo isso, não merecendo a propiciação, mas ele dando isso de graça. Para entendermos um pouco o que é a propiciação, precisamos voltar para o Velho Testamento e lembrar como era feita a purificação dos pecados, quando o sumo sacerdote pegava aquele animal e tirava o sangue dele, e o sangue do animal era derramado em cima da tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório ficava em cima da Arca da Aliança, essa tampa. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e derramava o sangue do animal, do cordeiro, em cima daquela tampa, para que, através disso, pudesse haver a purificação dos pecados da nação. Jesus é esse que faz a propiciação, o pagamento pelos nossos pecados. O sangue cobre o propiciatório. Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O seu sangue propicia, ele cobre os nossos pecados. E isso só se dá por amor, meus irmãos. Deus fez isso por amor. Deus restabelece a relação dele com a humanidade através de Jesus. E isso só se dá por amor. Que tão imenso amor, que tão maravilhoso amor. Foi por amor que ele nos reconciliou consigo mesmo. 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. Né? Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele realizou isso. Ele foi buscar de novo, ele foi buscar de volta essa relação que o próprio homem havia perdido, que o próprio homem havia negligenciado. O amor é a causa da relação de Deus, do restabelecimento da relação de Deus com os homens. E o amor deve ser a causa da nossa relação para com Deus. O amor deve ser a causa da nossa relação para com Deus. Veja o que diz no versículo 9. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nós só temos relação com Deus vivendo nele e por meio dele e para ele. Sem isso, nós não temos relação com Deus. E isso também está baseado no amor. O amor é a causa também da nossa relação para com Deus. E nós precisamos manter essa relação para com Deus até a nossa salvação. O amor é o combustível
para a nossa salvação futura. Precisamos pensar que, como discípulos, nós fomos salvos desde o momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós estamos salvos na condição que estamos no momento, como discípulos, como cristãos, e nós seremos salvos quando o Senhor Jesus vir e nos dará o corpo glorioso e ressurreto. E para que isso aconteça, para que nós nos mantenhamos firmes, permanentes nele, o amor é o combustível. Sem o amor, nós não permanecemos em Deus. Sem o amor, nós não permanecemos em Deus. Vamos ler a partir do versículo 16. Capítulo 4. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Só permanece em Deus quem de fato ama. Quem ama a Deus verdadeiramente. E o amor de Deus só permanece naquele que o ama e naquele que permanece no amor. Sem este amor, não há permanência de Deus. Sem este amor, não há permanência em Deus. Só é aperfeiçoado no amor aquele que permanece em Deus. Não há como ser aperfeiçoado, ter um amor completo e perfeito, se não houver a permanência no amor de Deus. Por que muitas vezes, e nós conhecemos muito disso, né? Por que há muitas vezes a desistência na vida cristã? Por que há o naufrágio na fé? Por que há o abandono da fé? Nós podemos encontrar muitos motivos, com certeza. Mas eu acho que o principal é quando o amor acaba, quando o amor esfria, quando não há mais amor por Deus. Muitas pessoas entregam as suas vidas a Deus, recebem o batismo, muitas vezes por medo. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ser condenado. Mas será que isso é o suficiente para uma vida permanente e compromissada com o senhorio de Jesus? João vai dizer que no amor não tem medo. O perfeito amor, o completo amor, lança fora, expulsa o medo. O medo não é o bastante nem o suficiente para nos manter firmes nos caminhos do Senhor. O medo não é o bastante e o suficiente para que nós sejamos fiéis e obedientes à palavra de Deus, ao senhorio de Jesus em nossas vidas. Por isso que muitas vezes a desistência acontece. Porque muitas vezes a vida do discípulo não está fundamentada, alicerçada no amor que Deus tem por ele e no amor que ele tem por Deus. Deus continua o mesmo. Nós que muitas vezes mudamos para com Deus. Deixamos de amá-lo de forma devida. Deixamos de amá-lo como devemos e precisamos amá-lo.
Por isso que muitas vezes um naufrágio acontece. O amor, por isso, é o combustível para a nossa salvação futura. O amor é o combustível para a nossa vida de fidelidade e obediência para com Deus. Sem esse combustível, o carro da fé não anda. Não conseguimos caminhar. O medo não é combustível para a nossa salvação. Precisamos lançar ele fora. Precisamos expulsá-lo. E precisamos centralizar os nossos olhares para o amor perfeito que Deus tem para conosco. E ele já deixou isso cravado na cruz. O amor dele já está completamente mostrado, evidenciado, manifestado, quando ele deu o seu filho para morrer por nós naquela cruz. O que mais nós precisamos? Qual é mais o sinal que nós precisamos, além deste maior e mais perfeito sinal? Deus deu o seu filho para morrer por nós naquela cruz. E nós precisamos fixar os nossos olhares sobre este amor, buscar amar a Deus de fato com todas as nossas forças, amar o Senhor acima de todas as coisas, colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, deixar que Jesus tome controle total e completo das nossas vidas. E isso nós precisamos fazer por amor, e não simplesmente por uma obrigação. Os nossos deveres cristãos precisamos fazer por amor, e não simplesmente porque pensar, se eu não fizer, Deus vai deixar de me amar. Se eu fizer isso ou aquilo, Deus vai deixar de me amar. É mudar o pensamento. Eu faço isso porque Deus me ama. Eu vivo dessa maneira porque Deus me ama. Precisamos viver mais por gratidão e menos por obrigação. Quando nós experimentarmos esse amor perfeito e completo em nossas vidas, a nossa vida é de fato uma vida agradecida ao Senhor. E uma vida agradecida é uma vida diferente. Uma vida com gratidão é uma vida diferente. E nós precisamos deixar com que este amor impacte a nossa vida, encha o nosso coração, porque ele já está manifestado. Ele já foi evidenciado. Só nós que precisamos nos dispor a nos encher desse amor. Deus continua o mesmo. Nós é que muitas vezes levantamos barreiras para que o amor dele chegue até nós. O amor de Deus foi manifestado e nós precisamos viver por esse amor, por esse perfeito amor. Esse perfeito amor que nós temos para com Deus e devemos ter para com Deus, precisamos externá-lo e evidenciá-lo em nossas vidas de uns para com os outros, de irmãos para irmãos. O amor é insubstituível na nossa relação de uns para com os outros, assim como ele é insubstituível na nossa relação para com Deus. Não tem como substituir. Não tem como tirar o amor da nossa relação, a relação de irmãos, igreja do Senhor. João vai dizer, no versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 20 e 21. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus. Perdão. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. João está dizendo de forma bem clara e aberta que é impossível amar a Deus, dizer que ama a Deus e não amar o irmão. Sem amor
sem amar o irmão, não há amor para com Deus. Posso falar como eu quiser falar, mas não tem como. Não tem como dizer que ama a Deus, a quem não está enxergando, não está vendo, e dizer, e não amar o irmão, e mesmo assim dizer que ama a Deus. É impossível, irmãos. Impossível ter relacionamento com Deus e não ter relacionamento com os irmãos. Impossível ter relacionamento com Deus e não ter relacionamento com a igreja. Não ter vida, não ter comunhão com a igreja. É impossível. Impossível. Isso faz de nós, se assim dissermos, como João está dizendo, mentirosos. Mentirosos. Porque não tem como manter essa relação de comunhão com Deus e não manter essa relação de comunhão uns com os outros, com os irmãos. Não tem como. E isso nós precisamos buscar cada vez mais valorizar em nossas vidas. E aí nós podemos pensar muito acerca do que nós estamos vivenciando hoje, não é? Pandemia, coronavírus, isolamento social para muitos. Estamos buscando manter comunhão uns com os outros? Estamos tendo comunhão uns com os outros? E muitas vezes arranjamos muitas desculpas, eu acho, para dizer que não mantemos comunhão uns com os outros. Ah, eu não vou na casa do meu irmão por causa disso, por causa daquilo. Às vezes, essa relação ou a situação que nós estamos vivendo acontece, não é? Aí fora. Acontece. Mas muitos deixam priorizar as relações, manter como Deus e não ter ser externado uns para com os outros. Precisa ser evidenciado de mim para você e de você para mim. É uma via de mão duplas. Nós precisamos manter essa relação de amor de uns para com os outros. Se recebemos amor de Deus, devemos dar o amor de Deus. Capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém nunca viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Precisamos manter esse amor para que o amor de Deus seja aperfeiçoado, para que naquele dia, como diz no versículo 17, nós tenhamos confiança em ser apresentados diante dele. Porque nós amamos uns aos outros. E isso nos dá confiança para aquele último dia. Amados irmãos, esse perfeito amor precisa ser central em nossas vidas. Para a nossa relação com Deus, para a nossa relação de uns para com os outros, para que nós possamos permanecer firmes e fiéis para a nossa salvação futura. Para encerrar, como nós somos conhecidos? Como a igreja é conhecida? Como nós queremos ou como gostaríamos de sermos conhecidos? Abra comigo em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Versículo 34 e 35. João, capítulo 13, versículo 34 e 35.
Jesus dizendo: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Como você e eu queremos ser conhecidos. Que nós queiramos sermos conhecidos como discípulos de Jesus. Para isso, nós precisamos amar uns aos outros. Dar esse amor perfeito que nós recebemos já de Deus. É isso que Jesus está dizendo. É dessa maneira, amando uns aos outros como eu os amei, que vocês serão conhecidos como meus discípulos, através do amor. Que nós sejamos conhecidos dessa maneira. Que nós priorizemos esse amor perfeito, o amor de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, irmãos.